Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje vamos fazer mais uma reflexão aqui no livro de Cantar Salomão. Alguém pode estar dizendo assim, mas Cantar Salomão ainda? Sim. Estamos chegando ao final, né? Hoje nós terminamos aqui a reflexão no capítulo 5. Vai faltar só mais 3 capítulos e a gente encerra a reflexão nesse livro de Cantar Salomão. Então, vamos ler aqui o que nós vamos refletir hoje, que se encontra a partir do versículo de número 9. Diz assim: diga-nos, mulher de beleza incomparável, porque seu amado é melhor do que todos os outros? O que ele tem de tão especial para fazermos a você essa promessa? Meu amado é moreno e fascinante. Ele se destaca no meio da multidão. Sua cabeça é como ouro puro, seu cabelo ondulado, preto, como o corvo. Seus olhos são como pombas junto aos riachos, incrustados como joias lavadas em leite. Suas faces são como jardins de especiarias que espalham sua fragrância. Seus lábios são como lírios perfumados com mirra. Seus braços são como barras redondadas de ouro, enfeitadas com berilo. Seu ventre é como um marfim polido que resplandece com safiras. Suas pernas são como colunas de mármore apoiadas em bases de ouro puro. Seu porte é majestoso, como os dos cedros do Líbano. Sua voz é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, é o meu amado, meu amigo. Aleluia. Vamos então aqui refletir um pouco sobre o que nós acabamos de ler no livro de Cantar Salomão, essa poesia, esse livro poético de uma beleza tão impressionante que nos traz, que é capaz de nos trazer uma mensagem edificante, como tem sido as nossas reflexões aqui. E sempre eu volto a frisar para os irmãos que essa mensagem dessa poesia, cujo centro é o amor, está centralizado no amor entre o amado e a sua amada. E aqui, nesse aspecto, nós fazemos uma comparação, porque é assim que sempre foi encarado ao longo da igreja, que esse amor seria uma comparação entre o amor da igreja com o amor do seu amado Cristo, o amor de Cristo com a sua amada igreja. Bom, feito aqui novamente essas observações, nós vamos encontrar algo que nos chama atenção quando essa amada, como já foi falado no vídeo anterior, ela passa por um período de dificuldade, onde parece que ela perde o contato com seu amado, ela perde o seu amado, e ela começa então uma procura por seu amado. Encontrando as mulheres de Jerusalém, então ela pede ajuda às mulheres de Jerusalém para que pudesse encontrar o seu amado. E aqui entra algo que é maravilhoso para a nossa reflexão. Eu creio que eu já fiz isso no vídeo anterior, mas eu quero trazer novas informações aqui a partir dessa reflexão. Quando a pergunta é: por que o seu amado é melhor do que os outros? Por que o seu amado é melhor do que os outros? O que ele tem de tão especial? Né? A pergunta seria: o que esse amado seu tem de tão especial em relação aos outros? Bom, essa pergunta nos remete ao momento em que o próprio Senhor Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos sobre quem diz os homens ser o Filho do Homem. Eu vou ler aqui para os irmãos, se encontra em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16.
que diz assim: quando Jesus chegou à região, 16, versículo 13, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aleluia. A revelação que Pedro teve para responder à indagação do Senhor Jesus. Jesus disse que ele só poderia responder daquela forma por uma revelação do próprio Pai. Nenhum ser humano, por seu próprio esforço, seria capaz de responder como Pedro respondeu, de quem de fato é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Na verdade, toda a religião tem os seus líderes. O budismo tem o seu líder, que é o Buda. Você tem o islamismo com Maomé. Você tem o espiritismo kardecista com Allan Kardec. E mesmo que no espiritismo a liderança pode-se dizer que é mais por parte das influências de diversos espíritos, mas o pioneiro ali, que deu toda essa formatação desse espiritismo moderno, foi Allan Kardec, né? Então, colocamos dessa forma. E nós temos o cristianismo. Muitos cristãos parecem se perder ao ponto de confundir o líder do cristianismo com Pedro, com o Papa, com Ellen White, com William Branham e outros líderes humanos. Na verdade, o líder do cristianismo é o Senhor Jesus. Quando a carta aos Hebreus é escrita e é comparada a superioridade de Cristo em relação a Moisés, Cristo é apresentado como o líder do cristianismo ou da fé cristã, né? Ou dos evangélicos ou dos cristãos. Então, o líder dos verdadeiros cristãos é o Senhor Jesus e não há nenhum outro. Mas, em meio a tanta confusão doutrinária, muitos cristãos parecem ter perdido ou distanciado de Cristo. Muitos cristãos, em meio a tanta confusão doutrinária e por imaturidade, parecem estar perdidos em tantas informações que parecem não reconhecer o Cristo. Alguns não conseguem enxergar a presença de Cristo na própria igreja, onde Cristo ele se faz presente na sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas, em meio a tantas confusões, e onde muitas das vezes as lideranças não conseguem levar a igreja ou seus liderados a uma maturidade espiritual, os cristãos parecem ficar perdidos e são muitas das vezes cristãos que fazem parte da igreja, mas que parece que está exatamente nesse contexto dessa igreja, nesse momento dessa mulher que se perde, que está perdida em busca do seu amado. Parece que assim se encontra muitos cristãos em nossos dias. E é interessante que essa confusão, essa situação de não compreensão da realidade cristã, essa falta de maturidade cristã, ela foi percebida logo cedo, quando nós vemos aqui o que Paulo escreve com relação à carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai dizer a seguinte, que as pessoas estavam naquele contexto ali, havia uma divisão na igreja,
1 Coríntios vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês, unidos em pensamentos e propósitos, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimento entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns disserem, eu sigo a Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, outros, eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Veja bem que essa imaturidade, ali onde havia aquela divisão, algumas pessoas queriam seguir Paulo. Hoje não é diferente, a imaturidade coloca as pessoas exatamente nesse aspecto de uma situação de crentes perdidos, de cristãos perdidos. Alguns querem seguir os ensinos de Paulo somente. Outros querem seguir, não, meu negócio é Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E se o Pedro foi o primeiro Papa, então o que eu sigo são os ensinos do Papa. As pessoas estão confundindo quem de fato é o líder da fé cristã. Quem de fato é o líder da Igreja de Cristo Jesus. E aqueles que dizem, naquele contexto, aqueles que diziam assim, eu sou de Cristo, dizia o seguinte, queria dizer o seguinte, olha, eu não tenho compromisso nenhum com Paulo, nem com Pedro, com nenhum deles. Só reconheceria a Cristo. Ora, esses também cometiam pecado. Por quê? Embora estivesse reconhecendo a Cristo, ainda assim eles desmereciam aqueles que eram enviados por Cristo como apóstolos de Jesus Cristo. Não conseguiam reconhecer as lideranças locais. No entanto, nós precisamos entender que o nosso líder é o Senhor Jesus. E que todos os líderes de igrejas locais, eles precisam falar uma língua que possa exatamente estar em comunhão com aquilo que foi ensinado por Cristo e por seus apóstolos. Nenhum dos apóstolos ensinaram coisas que contradizessem aquilo que era a vontade do próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo estava agindo por intermédio do Espírito Santo na vida dos seus apóstolos para trazer ensinamentos para que a igreja pudesse ser guiada. Então, muitos estão confusos nessa hora. E quando se pergunta entre as diversas religiões a respeito de quem é o Cristo, como se Jesus estivesse perguntando hoje para diversas religiões quem é o Cristo. Eu quero trazer aqui poucas referências só para nortear aqui a nossa reflexão. Aqui eu estou com um livro antigo até, né, um livro Religiões, Seitas e Heresias. Bom, a página 106 vai dizer o seguinte. Vamos ver aqui. A página 106 está falando do rosacrucianismo. E de acordo com o rosacrucianismo, se perguntar quem é Jesus para os rosacrucianos, a resposta é a seguinte: Jesus foi um espírito pertencente à evolução humana, como também foi Gautama Buda. Ou seja, como foi Buda. Cristo foi pertencente à evolução humana, como foi Buda. O Espírito de Cristo que entrou no corpo de Jesus era um raio do Cristo cósmico. Jesus teve várias encarnações. Então veja bem que o Jesus dos rosacrucianistas não é o Jesus revelado a Pedro naquela fala. O Cristo do Deus vivo, o Verbo encarnado. Ainda, página 160, a página 160, nós vamos encontrar aqui
página 160. O assunto é, para os mormons, quem é Jesus para os mormons? Jesus, quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Ora, esse não é o Jesus que nós conhecemos à luz das Escrituras. E quem é seu pai? É o primeiro da raça humana, Adão. Então, Adão, o pai de Jesus, o Deus para o mormonismo, é um ser humano. Então, Jesus do mormonismo também não é o Jesus que Pedro reconheceu. Vamos ver aqui a página 200. Página 200. Página 200. Quem é Jesus para a teosofia? Teosofia vai dizer que, ao iniciar-se cada sub-raça, surge um Cristo. Em outras palavras, o Supremo Mahatma do mundo encarna em alguém. Por conseguinte, a atual raça tronco ariana já teve até agora 5 Cristos, ou seja, 5 encarnações do Supremo Mestre do mundo, que foram Buda na Índia, a primeira sub-raça, Hermes no Egito, a segunda sub-raça, Zoroastro na Pérsia, a terceira sub-raça, Orfeu na Grécia, a quarta sub-raça, e Jesus na Palestina, a quinta sub-raça. Então, veja bem que para a teosofia também, Jesus para a teosofia não é o Jesus revelado a Pedro nas Escrituras. Para o Espiritismo também. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Jesus também experimentou a sua evolução e passou também por encarnações. Então, para esses e muitos outros, a pergunta é, ora, por que seu amado é melhor do que todos os outros? Há tantos. Cada religião tem o seu, e o homem é livre para escolher quem é o seu líder, quem deve ser seguido, quem deve ser propagado, o nome. Cada um é livre para crer e acreditar no que quer. Não estamos aqui para ofender a fé de ninguém. Mas o mundo segue sem saber de fato quem é o Cristo. E muitos cristãos estão vivendo uma vida conturbada. E alguns hoje já se isolando da comunhão entre os demais cristãos, porque não consegue enxergar o Cristo presente na igreja. E a pergunta seria, onde está o problema? Será que o problema está na comunidade? Será que o problema está em quem não está conseguindo enxergar o Cristo presente na comunidade? Porque Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ora, esse Cristo que nos fez a promessa que estaria conosco, ele não disse que estaria somente entre aqueles que teriam uma vida perfeita. Lógico, a igreja do Senhor Jesus, ela é formada de cristãos salvos, redimidos. Mas entre a igreja de salvos, há crentes e cristãos em processo de maturidade, de crescimento espiritual. Entre esses cristãos, existem cristãos imaturos, existem cristãos carnais, mas não significa que não sejam cristãos. Não significa que o Cristo não estivesse presente entre eles. Ora, Cristo foi capaz de estar presente até entre um grupo de apóstolos, onde ele mesmo, por livre escolha, escolheu Judas. Aquele que iria traí-lo e aquele que roubava o que era lançado na bolsa. Mesmo sabendo de tudo isso, Cristo estava presente entre os 12 apóstolos. Mesmo sabendo da condição de Judas, Judas foi enviado
juntamente com os outros discípulos, quando Jesus enviou de 2 a 2 para pregar a palavra, para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Portanto, devemos ter cuidado com o isolamento de achar que Cristo não está presente na minha comunidade, porque eu enxergo ali naquela comunidade muitos crentes que, na verdade, parecem mais joio do que trigo. Ora, cuidado com o julgamento antecipado. Cuidado para não tentar arrancar o joio fora do tempo. E fazendo isso, você acabar confundindo trigo com joio e arrancar juntamente o trigo. Cuidado, porque talvez você, que se acha tão bom, quem sabe você ainda pode ser contado com o joio. Por quê? Porque a grande diferença entre o joio e o trigo, quando estão em determinado tamanho, é que o trigo se curva facilmente, ao contrário do joio. Os cristãos sinceros e verdadeiros são aqueles que têm um caráter humilde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que tem esse Jesus de tão especial? Ela responde no verso 16: a sua voz é a própria doçura. Quando Cristo fala, o falar dele é diferente de qualquer outro. Os mais sábios que existiram nesse planeta, que existiram no mundo, que trouxeram palavras que fizeram diferença na sua sociedade, ainda assim, ninguém se iguala à fala do Cristo, do Deus vivo. A fala do Cristo, do Deus vivo, é uma fala doce, é uma fala que dá prazer de ouvir, é uma fala que não pode ser confundida com a fala de homem algum. Louvado seja o nome do Senhor, porque os cristãos verdadeiros têm recebido de Deus toda a condição para compreender e ouvir a voz de Cristo que fala ao coração da sua igreja. O Senhor Jesus, falando sobre as suas ovelhas, ele vai dizer assim: as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas me ouvem. Então, quando Jesus fala dessa questão, eu quero até ler para os irmãos aqui, Evangelho de João, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Vai dizer assim: Evangelho de João, Jesus vai dizer a seguinte: nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Ele vai dizer que a ovelha do Senhor Jesus é aquela que reconhece a voz do Senhor. Ele a chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, as ovelhas do Senhor, elas sabem diferenciar entre a voz do estranho e a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E na resposta ainda sobre o que ele tem de especial, ela vai dizer assim: ele é desejável em todo o sentido. Ele é desejável em todo o sentido. Ou seja, ele é totalmente desejável. Por quê? Porque não há defeito nele. Ele é perfeito. Ele jamais pecou. Ele não precisou, ele nunca precisou de se reencarnar. Porque ele nunca precisou de progredir em reencarnação. Porque ele é o Verbo vivo que deu origem a todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio criando todas as coisas. Por intermédio dele, todas as coisas vieram à existência. Então esse é o amado, esse é o líder
da Igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por isso ele é todo especial. Ela vai descrever algumas características desse amado, e nós não vamos entrar em todas as características, mas daquelas que me chamou a atenção, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. A sua cabeça é ouro puro. Ou seja, por que a cabeça é ouro puro? Porque o ouro fala do poder, da divindade de Cristo. Ou seja, embora Cristo assumisse a forma humana, ele continuou sendo divino. Embora o Verbo assumisse a forma humana, ele, como Verbo divino, não foi afetado em sua natureza. Porque como Deus, ele é imutável, ele jamais pode mudar. Ele será o mesmo sempre. Por quê? Porque ele é o Verbo divino. Então, assume a forma humana, a sua divindade, mas não foi jamais afetada. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler aqui o que nós encontramos em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: vou ler aqui o versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias. Ora, meus queridos, qualquer outro ensinamento que não esteja de acordo com os ensinamentos de Cristo não passam de filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano. Lembra do que Cristo falou com Pedro? Ora, Pedro, nenhum homem jamais poderia alcançar o que você alcançou por esforço próprio. Você só disse isso porque meu Pai te revelou. Aleluia. Então, as filosofias humanas, elas tentam chegar a uma verdade apenas pelo esforço do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo, nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Aleluia! Em Cristo habita no corpo humano toda a plenitude de Deus. Os cabelos pretos aqui podem ser uma referência ao vigor de Cristo como homem. Não deve ser entendido como algo negativo ou pejorativo, e nem muito menos como algo racista. Algumas versões trazem a expressão crespo, e por causa disso algumas pessoas colocam que o cabelo preto e crespo seria um símbolo do pecado que Cristo assumiu no Calvário. Ora, temos que ter cuidado com essas afirmações, porque tais afirmações são provenientes muitas das vezes de um pensamento racista, de um pensamento onde o branco assume uma posição elevada em relação aos demais. Mas a palavra de Deus, a vida cristã, não nos ensina dessa forma. Cristo é o Cristo de todos. Cristo é o Cristo do negro, do branco, do amarelo, de todas as origens humanas, de todas as raças humanas, ou das etnias, melhor dizendo. Cristo é o Cristo de todas as etnias. Em que sentido? Porque todas as etnias encontrarão um Cristo favorável a salvar. Independente da sua cor, independente da sua origem, Cristo será sempre favorável a todo e qualquer pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos como pombas, porque já falamos em outra ocasião que a igreja tem um olhar de pomba. O olhar de pomba fala do olhar do Espírito Santo. Claro que o filho, ele tem o mesmo olhar do Espírito. Por quê? Porque a divindade, ela é uma só. Nós temos uma trindade, nós temos um único Deus. Esse único Deus se revela na Bíblia Sagrada como um Deus triuno. A divindade única que se apresenta aqui em três pessoas distintas. Não podemos confundir as pessoas
no mistério da Trindade. No entanto, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas assim como enxerga o Espírito Santo, enxerga o Filho, enxerga o Pai. Porque a visão é a visão da divindade, é o olhar da divindade. Sua face perfumada como jardim, o perfume como jardim na sua face, ela descreve esse bom cheiro. A palavra de Deus fala que nós, cristãos, devemos ter o bom cheiro de Cristo. Cristo, ele tem sempre um bom cheiro. E o bom cheiro de Cristo é aquele cheiro que exala do seu próprio amor, da sua própria natureza e do seu amor, que fez com que, como homem, ele pudesse sofrer para salvar a humanidade. Então, o cheiro de Cristo é o bom cheiro que revela o amor do Pai pela vida dos seus filhos, o amor do Pai pela vida da igreja. Os lábios perfumados com mirra, porque mirra nos aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, tudo que ele fala aponta para o preço, o amor, o valor redentivo do seu sacrifício. Tudo o que ele fala e aponta para nós nos conduz ao Calvário. Não há nenhuma jornada cristã que não passe pelo Calvário, que não passe pela cruz de Cristo. Toda a jornada cristã precisa primeiro passar pela cruz de Cristo. Sem passar pela cruz de Cristo, o cristão não é cristão de fato. E aqui eu quero fazer uma observação. Os espíritas, com todo respeito à fé dos espíritas, a quem eu prezo alguns amigos que eu tenho e que são pessoas espíritas, e alguns que eu considero, e um deles que eu considero muito, porque eu conheço há muito tempo, ele sabe disso, a consideração que eu tenho por ele. Mas eu preciso falar aqui não das pessoas, mas da fé espírita. Ora, quando a fé espírita, ela apresenta um Cristo que não é o Deus, apresenta um Cristo que não precisava necessariamente da cruz. Por quê? Porque na fé espírita, o que importa para o espírita é seguir os ensinamentos cristãos. O sacrifício de Cristo não tem valor redentivo na fé espírita. Portanto, os espíritas, eles se intitulam cristãos, mas não são cristãos de fato, porque a sua fé não passa pela cruz de Cristo. Não passa pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o sacrifício redentivo. Quem passa pela cruz de Cristo não precisa reencarnar novamente, porque na cruz de Cristo está o preço pago para redimir o pecador de todos os seus pecados. O Evangelho, na carta de João, 1 João, capítulo 1, ali nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo, 1 João, capítulo 1, que vou ler para os irmãos, para não ter não perder nada aqui da informação para vocês. Vamos lá. E 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: e essa é a mensagem que ouvimos dele quem? De Cristo, e que agora lhes transmitimos: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a expressão aqui está no singular. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por quê?
porque a natureza pecaminosa que o homem traz consigo quando nasce, ela é totalmente redimida pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, o homem tem todos os pecados, todo o seu pecado, ele nasce de novo pela fé em Cristo Jesus. E o nascer de novo nada tem a ver com reencarnação, mas com uma experiência de fé e de novo nascimento, onde aqueles que estavam debaixo de uma natureza que o levava à condenação, agora nascem com uma nova natureza em Cristo Jesus. É onde nós vamos encontrar na palavra do Senhor dizendo o seguinte: os que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo e tudo se faz novo para aquele que tem a fé em Cristo e que passa pelo Cristo do Calvário. Se nós não enxergarmos Cristo como a sua obra perfeita, que ele foi ao Calvário para resgatar no seu preço, no seu sacrifício, a vida humana, essa não é a fé cristã. Essa não é a fé cristã. Então, seus braços fortes como ouro, a expressão aqui, a outra característica, seus braços fortes como ouro, ou seja, a noiva, ela pode se sentir segura nos braços do noivo, porque, novamente, esse noivo, ele tem o ouro, que é o poder e a divindade de Cristo, pelo qual ele abraça a sua noiva e ela pode descansar segura nos braços do Eterno. Ele tem, suas pernas são como colunas de mármore apoiadas em base de ouro puro. Então, as pernas apoiadas em base de ouro puro, apoiado em barras de ouro, né? O base de ouro puro. A fé cristã não se baseia apenas na humanidade de Cristo. A fé cristã não se baseia apenas na humanidade perfeita de Cristo, mas se baseia no fato de que Cristo, sim, foi um homem perfeito, mas não apenas um homem perfeito, ele continuou sendo divino. Então a fé cristã se sustenta no aspecto da divindade de Cristo. Negar a divindade de Cristo é negar o próprio Verbo encarnado, ou a própria realidade da fé cristã. E aqueles que não compreendem essa distinção e porque ele é superior a todos os demais, incomparável, se perde em meio a tantos ensinos controversos e distantes daquilo que a verdadeira palavra de Deus nos traz. Ele não pode ser comparado a nenhum outro. Por quê? Porque a sua humanidade está sustentada em seu caráter divino. Cabeça, braço de ouro e agora também os pés, né? Tudo faz parte dessa natureza, dessa expressão, dessa característica da natureza divina de Cristo. A sua divindade está ali inserida no Verbo que se encarnou. Por isso, ele é incomparável. Ele é incomparável. E quem o encontra jamais o confundirá com qualquer outro nome. Que Deus te abençoe, você que está me ouvindo. Se você ainda não conhece esse Cristo revelado nas Escrituras, peça a Deus agora. Abra o seu coração para Ele. Peça a Ele que te revele esse Cristo. E o Espírito Santo de Deus trará aos seus olhos a compreensão, removerá toda a cegueira, removerá toda a venda colocada pela sua religiosidade, muitas das vezes, pelas filosofias meramente humanas. E a revelação, a luz do Eterno, brilhará em seu entendimento. E o Filho de Deus, o Cristo do Deus vivo, será revelado a você, como foi revelado a Pedro naquele dia. E aí você poderá se render a Ele como Senhor e soberano Senhor da sua vida, como aquele que é único, incomparável, suficiente para te salvar. E que quando você deposita a sua fé nele e olha para o Calvário, você entende, eu não preciso mais reencarnar, porque a minha fé nele
me torna justo conforme o ensino cristão. Somos justificados unicamente pela fé declarada em Cristo Jesus. A fé no sacrifício de Cristo, no seu sangue, é que declara-nos justos diante de Deus. Não são méritos humanos, não é o meu esforço, não são minhas obras, são a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, que salva o pecador, independente da sua condição financeira, da sua condição de cor de pele, da condição social, não importa. O seu sexo não importa. Cristo quer te salvar. Cristo quer se revelar a você. Na condição que você se encontra, Cristo quer se revelar a você. Agora, depois que Ele se revelar a você, você vai experimentar uma nova vida. A nova vida que vem pela transformação da presença do Espírito de Deus dentro de cada ser humano que se professa a fé cristã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.